Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Muito bem, professor, qual é o tema da nossa aula para hoje? O tema da nossa aula consiste basicamente em partes de uma planta e suas funções. Então, na aula de hoje, iremos conhecer as principais partes que compõem aí as plantas, que compõem os vegetais, assim como as suas funções. Então, presta bem atenção e vamos ver um pouco do nosso sumário, o que nós iremos ver de forma mais detalhada. Então, dentro do nosso sumário, eu trarei para vocês inicialmente uma contextualização. Em seguida, iremos conhecer alguns detalhes das principais partes que formam as plantas, assim como as funções desempenhadas por essas partes. Ao final da nossa aula, estarei compartilhando, estarei socializando com vocês um breve desafio. Muito bem, professor. Dentro desse aspecto de contextualização, o que é importante o senhor trazer para nós? Então, preste bem atenção. É importante citar que a evolução no reino plantae, ou seja, a evolução no reino vegetal, ela ocorreu do meio aquático ao meio terrestre. Ou seja, os primeiros vegetais a surgirem no mundo surgiram no meio aquático, como, por exemplo, as algas marinhas ou algas aquáticas. Em seguida, vieram aí as briófitas. Professor, o que são briófitas? Briófitas são os musgos. As briófitas são os primeiros vegetais terrestres. São os primeiros vegetais a surgirem na Terra. Depois das briófitas, surgiram aí as pteridófitas. Professor, e o que são as pteridófitas? São os primeiros vegetais a apresentarem vasos condutores, tanto de seiva bruta quanto de seiva elaborada. Ou seja, são os primeiros vegetais terrestres a apresentarem o xilema e o floema, que são vasos por onde conduz aí a água e os nutrientes. Professor, depois das pteridófitas, quem surgiu no reino plantae? Vieram aí as gimnospermas. As gimnospermas são os maiores vegetais encontrados aí no planeta. Posteriormente vieram as angiospermas. Ô professor, qual é a característica evolutiva das angiospermas? São os primeiros vegetais a apresentarem frutos. Depois vieram as monocotiledôneas, as dicotiledôneas e assim por diante. Então é importante que a gente saiba que a evolução no reino vegetal ocorreu do meio aquático ao meio terrestre. Muito bem. É importante também citar, é importante enfatizar que as plantas, como sendo seres vivos, elas necessitam basicamente de alguns elementos fundamentais para a sua sobrevivência. Professor, quais são os elementos fundamentais para a sobrevivência das plantas? Basicamente eu posso citar 4. As plantas necessitam de ar, água, luz e nutrientes. Professor, ok. Quais são as partes, professor, que compõem aí as plantas? Quais são as partes que formam aí uma planta? Vamos começar a falar sobre a raiz. Então, a raiz é uma das partes, é um órgão da planta. Posteriormente, nós temos aí o caule. Após o caule, eu posso mostrar para vocês aqui no slide, nós temos aí a folha, nós temos a flor, nós temos o fruto e também nós temos a semente. Vamos conhecer detalhadamente um pouquinho sobre a função de cada um e alguns exemplos, para que a gente possa compreender da melhor forma possível. Então, fica ligado, vamos falar um pouquinho agora sobre a raiz. Ô, professor, o que é a raiz? Seja sucinto, seja breve, professor, explique de uma forma que eu possa entender, é só prestar atenção. Professor, o que é a raiz? A raiz, eu já adianto para vocês, nada mais é do que um órgão, do que uma parte da planta que tem a função de fixá-la no substrato, de fixá-la no solo. Professor, a raiz só serve para fixar a planta no solo? Não. A raiz, ela, além de fixar a planta no solo, ela atua na absorção de água e de nutrientes. A água e o nutriente que vai ser absorvido pela raiz, eles vão ser conduzidos para toda a planta por meio do vaso condutor chamado xilema, que conduz a seiva bruta. Seiva bruta, professor, o que é isso? Água e sais minerais. Quando eu falo sais minerais, pode ser macro ou microminerais. E daí a raiz conduz essa seiva bruta para toda a parte da planta. Professor, além disso, existem as raízes que armazenam nutrientes, como nós podemos verificar aqui no slide. Por exemplo, cenoura, mandioca, nós temos a beterraba, são raízes que armazenam nutrientes e nós utilizamos muito em nossa alimentação. Existem vários tipos de raízes. Existe a raiz pivotante ou axial,
Existe a raiz fasciculada ou encabeleira. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno exemplo de uma raiz pivotante ou axial. O professor mostra para mim. A raiz pivotante ou axial, ela tem um pivô principal e tem as raízes secundárias. É possível a gente diferenciar a raiz principal, que é esse pivô, de uma raiz secundária, que são essas laterais. Diferentemente da raiz chamada fasciculada ou encabeleira, que não é possível a gente identificar quem é raiz principal e quem é raiz secundária. Ok? Muito bem, professor. Vamos falar um pouquinho sobre o caule? Vamos falar sobre o caule? Professor, o que é o caule? O caule nada mais é do que o órgão da planta, do que a parte da planta que liga o sistema radicular, ou seja, que liga a raiz às folhas. Então, no caule, nós temos também a presença aí do xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta, conduz a seiva bruta no sentido ascendente para cima, e nós temos na lateral aí o floema, que está presente, que é, na realidade é o tecido de condução da seiva elaborada. A seiva elaborada é produzida nas folhas, por meio da fotossíntese, né? E conduz por demais. Então, falou em caule, nós falamos da seguinte forma: nada mais é do que o órgão que liga o sistema radicular às folhas, conduzindo aí seiva bruta e seiva elaborada. Professor, pode dar exemplo, pode citar exemplo para nós dos tipos de caule que existe? Posso. Nós temos aqui o tronco, como nós podemos ver na primeira imagem. Nós temos a haste, é o exemplo aqui do caule do coentro. Nós temos o estipe, nós temos o exemplo também de caules ocos, como por exemplo do bambu, caules cheios, como o caule da cana-de-açúcar, dentre outros. Muito bem, professor. Então, o caule eu já sei que é um sistema, que é o órgão que liga o sistema radicular às folhas. Muito bem. Professor, fala para nós um pouquinho sobre a folha. A folha é o principal local onde acontece a fotossíntese, é a sede da fotossíntese. Professor, o que é a fotossíntese? É o processo pelo qual as plantas clorofiladas captam, transportam energia luminosa, transformando substâncias inorgânicas em orgânica. Então, as folhas, pessoal, ela é a sede da fotossíntese, acontece fotossíntese na folha, acontece transpiração, acontece respiração, tá certo? Então, como nós vimos aqui no slide, realiza fotossíntese, transpiração, dentre outras funções. Além disso, ela armazena água e nutrientes. A folha, pessoal, ela tem algumas estruturas, como por exemplo, nós podemos ver no slide, a folha é formada por limbo, a folha também tem as nevuras, e a folha ela tem o pecíolo. Professor, o que é o pecíolo? É essa partezinha que liga a folha, o caule. Porém, tem folhas que elas são apecioladas, ou seja, folhas que não têm pecíolo, são inseridas diretamente no caule. Muito bem, professor. Então, folha é a sede da fotossíntese. É o local onde acontece aí a fotossíntese, transpiração e etc. Nós temos também a flor. A flor nada mais é do que o órgão de reprodução. A flor masculina, androceu. A flor feminina, gineceu. Então, flor é o órgão de reprodução das plantas. Professor, e os frutos? Os frutos nada mais é do que o ovário fecundado, desenvolvido e maduro. Isso é, na realidade, o fruto. Existem frutos secos, existem frutos carnosos, dentre outros. Professor, e o que vem a ser a semente? O fruto eu já sei que é o ovário fecundado, desenvolvido e maduro. E a semente? É o óvulo fecundado, desenvolvido e maduro. A semente, na realidade, ela serve para proteger e abrigar o embrião. Muito bem. A semente também é composta por tegumento e amêndoa. Professor, o senhor tem algum desafio para nós, para que a gente possa fixar da melhor forma possível este conteúdo? Tenho. Eu trago para vocês uma questãozinha simples para que você possa analisar com bastante atenção e responder corretamente. Então, vamos acompanhar aqui o nosso slide. A figura abaixo, ela representa uma folha simples. Marca a alternativa que representa corretamente o nome das partes indicadas pelos números. Então, nós temos o número 1. Será que é nevura, é limbo, é pecíolo? O 2 e o 3. Então, você vai analisar cada alternativa e vai marcar um X na alternativa correta. No mais, eu desejo de coração que novos caminhos se abram à sua frente. Que o vento bata levemente em suas costas. Que o sol brilhe suave e morno no seu rosto. Que a chuva caia de mansinho nos seus campos. Até que nos encontraremos novamente. No mais, valeu pessoal, por hoje é só.